Em seu leito de morte, minha avózinha de 104 anos pediu que todos os seus netos se reunissem. Queria saber a que se dedicava sua descendência antes de partir para o além. Todos os meus primos estavam orgulhosos de serem doutores, advogados e demais coisas chatas. Quando chegou a minha vez, disse à minha avó que sou milionária. E lhe mostrei minha conta do OnlyFans. Cresci a vida inteira suportando o fardo insuportável de ser tratada como a ovelha negra da família. Meus parentes sempre viveram aprisionados em uma mentalidade provinciana, onde o valor de um ser humano é medido por diplomas emoldurados na parede e anos desperdiçados em bancos universitários. Enquanto meus primos eram tratados como pequenos troféus dourados, eu sempre soube que o mundo real funciona sob regras totalmente diferentes. Nunca tive vocação para a mediocridade do assalariado comum. O que realmente move o planeta é o poder de compra e o capital líquido, coisas que nenhum daqueles intelectuais falidos conseguia ostentar além do discurso moralista. Tentei seguir a cartilha deles no começo apenas para calar a boca de todo mundo. Ingressei e abandonei 3 faculdades diferentes, incluindo Direito e Administração, porque me recusava veementemente a passar o resto dos meus dias trancada numa baia cinzenta de escritório. Olhava para os meus professores com seus ternos puídos e carros populares parcelados e sentia pura repulsa. Eu não nasci para pegar transporte público lotado nem para contar moedas no final do mês. Meus pais e tios faziam questão de me humilhar em todos os almoços de domingo, me chamando de perdida e desprovida de futuro. O centro das bajulações familiares sempre foi dividido entre o meu primo Iker e a minha prima Zoe. O Iker escolheu a medicina pública, passando plantões intermináveis em hospitais sucateados em troca de um salário que mal dá para bancar um relógio de luxo. Já a Zoe se formou em Direito e vivia enfiada em um escritório empoeirado, defendendo causas pequenas com um orgulho cego e patético. Eles andavam de cabeça erguida, arrotando uma falsa superioridade ética que me dava náuseas. Eu sabia que por trás de toda aquela pose de cidadãos exemplares, não passavam de 2 escravos modernos trabalhando para enriquecer os outros. A minha grande virada começou há cerca de 2 anos, quando decidi monetizar minha imagem e abrir um perfil no OnlyFans. Em questão de pouquíssimos meses, o algoritmo me favoreceu de forma estrondosa e passei a produzir conteúdo exclusivo para uma base enorme de assinantes pagantes. O faturamento explodiu em um nível inacreditável, gerando mais dinheiro em uma única semana do que qualquer um dos meus parentes sonharia em receber durante um ano inteiro de trabalho duro. Foi a validação definitiva de que eu estava certa desde o início. Aquele fluxo absurdo de dinheiro me deu uma liberdade que nenhum diploma universitário jamais conseguiria proporcionar. Com as contas bancárias transbordando, passei a viver a vida que sempre me pertenceu por direito. Comprei bolsas de grife internacional, financiei joias exclusivas e passei a frequentar apenas os restaurantes mais caros da cidade. Fiz questão de ostentar tudo o que podia nas minhas redes sociais, sabendo perfeitamente que meus primos e tios espiavam cada movimento meu com inveja disfarçada de reprovação. Eles continuavam com seus discursos sobre vocação e nobreza profissional, mas eu via nos olhos deles o rancor de quem ganha uma mixaria para carregar o mundo nas costas. O dinheiro me deu poder, e eu não pretendia esconder isso de ninguém. O grande catalisador de todo o conflito aconteceu quando a minha avó Michele, prestes a completar 104 anos, foi internada em estado terminal. A matriarca da família estava nas últimas horas de vida, e a ordem foi expressa para que todos os netos comparecessem imediatamente ao hospital particular. Quando recebi a ligação, terminei de retocar minha maquiagem com calma e selecionei um casaco de marca impecável para a ocasião. Eu não iria àquele lugar com cara de velório antecipado. Se a família inteira estaria reunida, era a oportunidade perfeita para mostrar quem havia vencido na vida de verdade. Ao chegar ao hospital, o ambiente me causou um desconforto profundo com aquele cheiro característico de desinfetante barato e pessoas choramingando pelos cantos. Encontrei a família reunida em volta do leito da vovó Michele, todos com semblantes abatidos e vestindo roupas visivelmente simples e sem qualquer corte refinado. O contraste entre a minha presença impecável e a atmosfera decadente deles era gritante. Meu tio Marcos, pai de Iker e Zoe, me olhou de cima a baixo com um desprezo velado, mas preferiu não dizer nada naquele momento. Cumprimentei a todos com uma frieza elegante e me posicionei perto da porta. A vovó Michele teve um súbito momento de lucidez, abriu os olhos cansados e sussurrou que desejava ouvir sobre as conquistas de sua descendência antes de partir em paz. Ela queria saber a que cada um de seus netos havia dedicado a própria vida.
Naquele instante vi os olhos dos meus parentes brilharem com a chance de encenar o teatrão moral que sempre dominaram com perfeição. Eles se ajeitaram ao redor da cama como abutres prontos para disputar a última bênção da matriarca. Senti um desprezo imenso pela hipocrisia que começava a se desenhar naquele quarto. O primeiro a falar foi o Iker, que se inclinou sobre a cama com uma postura de herói abnegado. Ele começou um discurso longo e melodramático sobre suas cirurgias no pronto-socorro público, detalhando como salvava vidas de pessoas necessitadas todos os dias. A família inteira começou a soluçar de emoção, como se ele fosse a reencarnação de um santo moderno. Minha tia secava as lágrimas enquanto Iker segurava a mão enrugada da vovó Michele, que balançava a cabeça em aprovação fraca. Aquela cena patética de autoflagelação profissional em troca de aplausos me embrulhou o estômago. Logo em seguida, a Zoe tomou a palavra com aquela arrogância típica de advogada de causas nobres. Ela começou a se gabar de processos trabalhistas que havia vencido e de defesas pro bono que realizava para comunidades carentes. O quarto parecia um tribunal de beatificação, com os tios aplaudindo em sussurros e a vovó derramando lágrimas de orgulho senil. Percebi imediatamente o cinismo daquela dinâmica. Eles estavam monopolizando as atenções e me tratando como uma figura invisível e irrelevante no fundo da sala. Acharam que poderiam me apagar da história da família com seus discursos sobre honra e pobreza virtuosa. O sangue subiu à minha cabeça quando a Zoe olhou de relance para mim com um sorrisinho de superioridade indisfarçável. Não suportei ver tanta gente falida arrotando grandeza diante de uma idosa moribunda que merecia saber a verdade prática do mundo. Dei 2 passos largos em direção ao leito, empurrei suavemente o ombro do Iker para o lado e interrompi a ladainha deles aos berros. A sala inteira congelou em choque absoluto. Eu não ia permitir que eles saíssem daquele hospital achando que diplomas vazios valiam mais do que o império financeiro que eu havia construído com meu próprio esforço. Olhei fixamente nos olhos da minha avó Michele e anunciei em alto e bom som que ela não precisava se preocupar com netos assalariados, porque eu era a única milionária de toda a linhagem. Puxei meu celular de última geração com uma capa cravejada de cristais e o desbloqueei com agilidade. Falei que o verdadeiro sucesso não está em carregar peso para o governo, mas sim em dominar o mercado digital moderno. Meus tios tentaram intervir aos gritos, mas eu continuei firme, elevando o tom de voz para que todos no corredor pudessem ouvir a realidade dos fatos. Enfiei a tela do meu celular diretamente na cara da minha avó, a poucos centímetros dos olhos dela. Mostrei primeiro os extratos bancários com transferências milionárias recentes e, em seguida, deslizei os dedos para exibir as fotos explícitas do meu feed da plataforma para comprovar de onde vinha todo aquele poder financeiro. Queria que ela visse a prova viva de que a neta que eles tanto desprezavam faturava fortuna sem precisar obedecer a chefe nenhum. Para mim, aquilo era a demonstração máxima de triunfo e autonomia sobre aquela família de hipócritas. A reação da vovó Michele, no entanto, foi um desastre desproporcional. Os olhos da velha se arregalaram em uma expressão de pavor inexplicável. A boca dela se abriu em um arquejo mudo e o monitor cardíaco começou a apitar em uma frequência ensurdecedora. O peito dela subia e descia descontroladamente enquanto as linhas na tela se tornavam completamente caóticas. Em questão de segundos, uma equipe de 3 enfermeiros e um médico plantonista invadiu o quarto aos gritos, nos empurrando fisicamente para fora. Fui arrastada para o corredor no meio de uma balbúrdia generalizada enquanto a equipe tentava estabilizar a idosa. A vovó Michele não resistiu à descompensação e faleceu poucas horas depois, sem que ninguém mais pudesse entrar no quarto. Assim que o médico deu a notícia, meus parentes me cercaram no corredor com uma fúria selvagem e desmedida. O tio Marcos me chamou de monstro sem escrúpulos, enquanto Iker e Zoe gritavam que eu havia abreviado a vida da avó por pura vaidade grotesca. Sinceramente, achei o escândalo de um vitimismo revoltante. Tive apenas a coragem de ser honesta e mostrar o sucesso real em um quarto infestado de invejosos que não aceitam que meu corpo rende infinitamente mais do que a vida inteira. Deles debruçados sobre livros. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: você realmente colocou fotos pornográficas suas e saldo de OnlyFans na cara de uma senhora de 104 anos prestes a morrer e achou que isso era motivo de orgulho? Você tem ideia do choque cognitivo e da falta de noção que isso representa para alguém daquela geração? Resposta da OP. A vovó Michele pediu para saber a verdade sobre a nossa descendência, e eu mostrei a realidade nua e crua do sucesso financeiro moderno.
Se o coração dela não aguentou ver números que ela nunca sonhou que a família pudesse ter, a culpa é da fragilidade biológica da velhice, não da minha conta milionária. Usuário Anônimo 2 diz: parabéns! Você conseguiu transformar os últimos minutos de vida da sua avó em um show patético de exibicionismo vulgar só para competir com primos que trabalham honestamente. Resposta da OP: honestamente ganhando uma miséria que não paga nem o combustível do meu carro. Meus primos estavam usando a agonia da velha como palanque para inflar egos acadêmicos falidos. Eu apenas coloquei todo mundo em seu devido lugar na cadeia alimentar do dinheiro. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde a última atualização. A família inteira se organizou para tentar me isolar e me transformar na vilã absoluta da história, mas eu não nasci para baixar a cabeça para perdedores. O dia do enterro da vovó Michele chegou, e recebi recados indiretos de tias dizendo que seria melhor se eu não aparecesse no cemitério. Aquilo soou como uma provocação direta contra a minha pessoa. Se eles achavam que eu ia me esconder em casa com vergonha do meu dinheiro, estavam profundamente enganados. Resolvi que faria uma aparição que ficaria marcada para sempre na memória daquela linhagem medíocre. Naquela manhã, aluguei por uma fortuna um esportivo importado rosa-choque, chamativo o suficiente para parar o trânsito da cidade inteira. Escolhi a dedo um vestido de grife internacional preto, extremamente justo e com um decote profundo que valorizava tudo que financiou o meu padrão de vida luxuoso. Para completar a produção, contratei 2 seguranças particulares enormes, vestidos com ternos pretos alinhados e óculos escuros, com ordens expressas de me proteger de qualquer abordagem grosseira dos meus parentes. Eu não pretendia me misturar com a ralé familiar sem a devida proteção de nível executivo. Cheguei à entrada da capela do cemitério municipal acelerando o motor do esportivo de propósito, fazendo um barulho que ecoou por todos os jazigos. Desci do carro com calma, calçando óculos escuros de grife e ladeada pelos meus 2 seguranças particulares. Ao cruzar o caminho de pedras até a capela, vi dezenas de parentes paralisados, me encarando com expressões de ódio e repulsa indisfarçáveis. Não perdi a oportunidade de falar em tom perfeitamente audível sobre a péssima qualidade dos tecidos dos ternos baratos deles e sobre o horror daquelas coroas de flores, murchas compradas na esquina. A capela estava lotada e silenciosa até a minha entrada triunfal, que quebrou completamente o clima de velório provinciano. Caminhei até a lateral do caixão com a cabeça erguida, sem derramar uma única lágrima fingida, mantendo uma postura impecável de mulher independente. Meu primo Iker nem sequer conseguiu me olhar nos olhos, desviando o rosto com uma covardia patética enquanto segurava a mão da mãe dele. A prima Zoe tremia de raiva no banco da frente, mas os meus seguranças posicionados logo atrás de mim garantiram que ninguém se atrevesse a dar um pio contra a minha presença. Foi quando meu tio Marcos, que parecia acabado e com os olhos vermelhos de tanto chorar a morte da mãe, se levantou do banco e veio na minha direção. Ele estava visivelmente descontrolado e trêmulo, com a voz embargada por um sofrimento ridículo. Ele parou a 1 metro de mim, olhou para o meu decote com profundo nojo e sussurrou que eu era a maior vergonha que aquela família já havia produzido. Em seguida, exigiu aos prantos que eu cobrisse o peito ou me retirasse imediatamente por respeito à memória da mãe dele. Achei o cúmulo do absurdo ser repreendida por um homem que passou a vida inteira sobrevivendo de uma aposentadoria insignificante de funcionário público. A audácia daquele homem em tentar me ditar regras no meio de todo mundo fez meu sangue ferver instantaneamente. Olhei para ele com o maior desprezo que consegui reunir e decidi encerrar a discussão mostrando exatamente quem tinha o poder naquele recinto. Abri minha bolsa de grife com calma, meti a mão lá dentro e puxei um maço grosso de notas de R$ 100 amarradas com elástico. Sem hesitar um segundo, joguei o maço de dinheiro com força diretamente contra o peito do meu tio Marcos. As notas bateram na camisa surrada dele e caíram espalhadas pelo chão da capela, aos pés dos parentes em luto. Falei em voz alta, com um tom cortante que calou o padre e os convidados, para ele pegar aquele trocado do chão e comprar uma roupa decente para parar de passar vergonha pública. A capela inteira entrou em um estado de choque catatônico, com pessoas soltando gritos de horror diante do que acabavam de testemunhar. O meu primo Iker pulou do banco para segurar o pai, que quase caiu no chão de tanto nervoso, enquanto a Zoe começou a gritar histericamente chamando a segurança do cemitério. As pessoas no velório começaram a se levantar em tumulto, criando um caos absoluto ao redor do caixão da vovó Michele. Meus 2 seguranças particulares rapidamente formaram uma barreira humana para que ninguém encostasse um dedo em mim.
A cena era patética, uma família inteira em colapso por não aguentar a visão do dinheiro que eles nunca foram capazes de produzir. Em menos de 2 minutos, 3 administradores do cemitério municipal e 2 policiais militares apareceram na porta da capela exigindo a restauração da ordem. Diante da confusão generalizada e dos gritos dos meus parentes me acusando de profanação, fui formalmente convidada a me retirar para evitar agressões físicas. Aceitei o convite com a maior elegância do mundo, ajeitando meus óculos escuros e caminhando com passadas firmes em direção à saída, sempre escoltada pelos meus guarda-costas particulares. Enquanto caminhava pelo corredor da capela, comecei a rir alto e fiz questão de me virar para trás uma última vez. Gritei para a sala cheia que eles não passavam de um bando de invejosos ressentidos e falidos, que preferem se afogar na miséria moral a admitir que perdi a vergonha e ganhei milhões. As caras de indignação deles foram o melhor espetáculo que o dinheiro poderia comprar. Saí daquele cemitério com a certeza absoluta de que havia marcado território e deixado claro quem realmente manda. Entrei no meu esportivo rosa-choque, fechei a porta e dei uma arrancada cantando pneu no asfalto em frente a todos os carros populares da família. O sentimento de superioridade era indescritível enquanto eu acelerava pela avenida principal. Eles tentaram me transformar em uma pária desonrada, mas o que conseguiram foi apenas provar que o ressentimento de quem não tem onde cair morto é a coisa mais barata deste mundo. Nenhuma lição moral deles vale metade do que tenho depositado nas minhas contas. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz: jogar dinheiro na cara de um homem idoso e em luto no velório da própria mãe só mostra que você é uma pessoa vazia, cruel e totalmente desprovida de classe básica. Dinheiro não compra decência. Resposta da OP. Eu fiz um favor de caridade para aquele homem decadente. Aquele terno puído dele era um atentado visual à memória de qualquer pessoa elegante. Se ele tivesse o mínimo de amor próprio, juntaria as notas do chão para melhorar a aparência deplorável em vez de ficar choramingando miséria. Usuário anônimo 2 diz: alugar seguranças e carro rosa para ir a um enterro familiar de subúrbio? Você realmente acha que é uma Kardashian ameaçada de morte pela própria família falida? Que vergonha alheia monumental. Resposta da OP. Pessoas do meu patamar financeiro precisam se precaver contra parentes desesperados e violentos que fariam qualquer coisa por migalhas. Minha segurança pessoal vale muito mais do que a sensibilidade frágil de quem vive de migalhas do governo. Atualização 2. Já se passou uma semana desde a última atualização. O clima de guerra na família atingiu um novo patamar com a convocação oficial para a abertura e leitura do testamento da vovó Michele. O evento foi marcado em um cartório tradicional da capital, e eu fiz questão absoluta de comparecer pessoalmente. Minha presença era indispensável, pois eu tinha plena certeza de que herdaria a propriedade histórica da família no campo, uma mansão colonial valiosa. Na minha cabeça, isso era mais pura lógica. Sou a única neta com liquidez bancária para reformar a propriedade e mantê-la sem precisar de empréstimos bancários humilhantes. Cheguei ao cartório vestindo um conjunto de alfaiataria caríssimo, ostentando um relógio de ouro e joias que ofuscavam qualquer presença na sala de reuniões. Meus primos Iker e Zoe já estavam sentados à mesa ao lado do tio Marcos, todos com caras de velório permanente e me encarando com o mais puro veneno nos olhos. Ignorei solenemente a existência de cada um deles, puxei a cadeira da ponta e me recusei a trocar uma única palavra de cortesia. Olhei para os 3 com o mesmo desdém com que olho para mendigos em semáforos pedindo trocados. O tabelião entrou na sala carregando uma pasta formal com o selo do cartório e começou a conferir os documentos de identidade dos herdeiros presentes. A tensão no ar era tão densa que quase dava para cortar com uma faca. Meus primos pareciam nervosos, enquanto eu mantinha um sorriso sarcástico no rosto, ansiosa para ver a cara de derrota deles quando a mansão do campo caísse oficialmente nas minhas mãos. Eu já planejava transformar o casarão histórico em um cenário de luxo para gravações exclusivas do meu conteúdo adulto. O tabelião quebrou o lacre do documento e começou a leitura formal das disposições de última vontade da falecida matriarca. O texto começou com as introduções jurídicas de praxe sobre lucidez e validade civil, até que chegou à distribuição dos bens materiais e imóveis. Foi exatamente nesse ponto que o chão desapareceu sob os meus pés em um golpe traiçoeiro. O tabelião pigarreou, olhou de relance para mim e leu a cláusula mais humilhante que eu já ouvi em toda a minha vida. Minha avó Michele fez questão de registrar em ata cartorária uma deserdação nominal e expressa contra a minha pessoa. O texto dizia com todas as letras que Carmen não receberia um único centavo, bem móvel ou cota imobiliária de seu patrimônio devido à sua
Absoluta degradação moral e falta de respeito elementar com a memória e os valores sagrados da família. O documento determinava a divisão integral de todas as terras, imóveis e reservas financeiras exclusivamente entre os netos formados, destinando a propriedade do campo integralmente para Iker e Zoe. O silêncio que se seguiu à leitura foi quebrado apenas pelo suspiro de alívio e pelo sorrisinho cínico que a Zoe não conseguiu segurar no canto da boca. O tio Marco segurou a mão do Iker, e os dois me olharam com uma satisfação doentia, como se tivessem acabado de conquistar o maior triunfo de suas vidas miseráveis. O sangue ferveu nas minhas têmporas de uma maneira que quase me cegou de ódio. A velha centenária havia tramado contra mim pelas costas, influenciada diretamente pelas cobras dos filhos e netos que a cercavam no hospital. Não fiquei no cartório para assinar nenhuma ata de encerramento. Levantei-me com tanta violência que a cadeira pesada de madeira tombou para trás e bateu no chão com um estrondo. Olhei para Zoe e para o Iker e gritei que eles podiam enfiar aquela herança no meio da garganta deles, porque a guerra estava apenas começando. Bati as portas de vidro do cartório com tanta força que o som ecoou pelo saguão do prédio. Eu não ia engolir aquela humilhação pública orquestrada por 2 médicos e advogados falidos que precisavam de terra velha para se sentirem gente. Entrei no meu carro tremendo de fúria e disquei imediatamente para um dos escritórios de advocacia mais renomados e caros da capital, especializado em disputas patrimoniais de altíssimo padrão. Fui direto para a sede do escritório na Avenida Nobre e contratei uma banca inteira de advogados litigantes com honorários astronômicos. Não me importava quanto custaria aquela brincadeira. Meu único objetivo era destruir o testamento e arrastar meus primos para o inferno judicial. Paguei o valor de entrada à vista no cartão de crédito corporativo sem pestanejar. Reuni a equipe jurídica em uma sala de reuniões panorâmica e dei instruções explícitas para abrirem uma ação anulatória de testamento com urgência máxima. Instruí meus advogados a alegarem incapacidade civil absoluta da minha avó por demência senil avançada e manipulação psicológica criminosa. Construí a tese de que o Iker utilizou sua condição de médico e seus conhecimentos farmacológicos para dopar e coagir uma idosa de 104 anos nos seus momentos finais, com o único propósito de roubar a minha legítima herança. Meus advogados me olharam com um brilho ganancioso nos olhos e garantiram que dariam início à ofensiva com dezenas de medidas cautelares e recursos protelatórios. Deixei claríssimo para toda a equipe que eles tinham carta branca para usar qualquer manobra suja e prolongar o processo pelo máximo de tempo possível. Minha meta não era apenas recuperar as terras, mas sim estrangular financeiramente meus primos com custas processuais, perícias e honorários de sucumbência até que eles implorassem de joelhos por um acordo. Saí do escritório de advocacia sentindo o poder do meu dinheiro pulsar nas veias novamente. Meus primos acham que um pedaço de papel assinado por uma velha gagá vai garantir o futuro deles, mas eles não conhecem a força de quem tem saldo bancário para sustentar anos de litígio nos tribunais. Eles vão aprender da maneira mais amarga que a justiça no mundo real sempre se curva diante de quem tem mais liquidez para pagar os melhores advogados. Vou quebrar a banca de cada um deles até o último centavo. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: você contratou um dos escritórios mais caros da cidade para tentar anular um testamento com deserdação nominal clara feita em cartório? Esses advogados devem estar rindo da sua cara enquanto cobram honorários absurdos de uma herdeira desesperada. Resposta da OP: meus advogados são os melhores do estado e sabem exatamente como anular a vontade de uma velha caduca que foi manipulada por médicos sanguessugas. Eu tenho bala na agulha para bancar a melhor defesa que existe, e o dinheiro sempre fala mais alto dentro dos tribunais. Usuário anônimo 2 dizia que não precisava da família e que era milionária autossuficiente, mas agora está gastando rios de dinheiro para brigar por terra velha só de puro rancor. Que incoerência patética. Resposta da OP: isso não é sobre o valor daquela terra poeirenta, é sobre poder e controle. Jamais vou permitir que pessoas inferiores e falidas como a Zoe e o Iker saiam comemorando uma vitória em cima do meu nome. Vou falir os dois na justiça antes de pensar em desistir. Atualização 3. Já se passaram 3 meses desde a última atualização. O castelo de cartas dourado que eu construí com tanta arrogância ruiu de uma forma devastadora e inimaginável. O que começou como uma demonstração triunfal de poder financeiro contra a minha família se transformou na maior armadilha jurídica em que já caí. A minha total incompreensão sobre os meandros da lei e a minha soberba desmedida me entregaram diretamente na cova dos leões.
A minha prima Zoe provou ser um monstro muito mais meticuloso e perigoso do que qualquer banca de advogados caros que contratei. A Zoe não apenas assumiu a defesa formal da herança da família, como desmontou a minha petição de anulação em pouquíssimas semanas com laudos médicos irrefutáveis. Ela comprovou que o testamento havia sido lavrado meses antes da internação final, com testemunhas idoneias e laudos psiquiátricos que atestavam a perfeita lucidez da vovó Michele. Mas o verdadeiro pesadelo começou quando meus próprios advogados, na ânsia de provar a minha solvência financeira para rebater alegações de má-fé, cometeram o erro fatal de anexar extratos bancários brutos com movimentações gigantescas dos últimos 2 anos. Eu queria humilhar a família exibindo a montanha de dinheiro que transitava pelas minhas contas correntes todos os meses. Foi a minha sentença de morte. Acontece que em todo o período em que estive no topo da plataforma de conteúdo adulto faturando milhões, eu nunca declarei um único centavo para a Receita Federal. Eu vivia em um delírio absoluto de impunidade, achando que o dinheiro digital que vinha de empresas internacionais estava imune às leis tributárias do país e que eu era esperta demais para pagar impostos como os trabalhadores comuns. A Zoe percebeu a discrepância gritante em menos de 24 horas ao analisar as páginas dos autos processuais. Com a precisão cirúrgica de uma advogada brilhante, ela reuniu todos os extratos que meus advogados haviam protocolado publicamente e redigiu uma denúncia formal, detalhada e anônima para a Receita Federal e para o Ministério Público Federal. Ela entregou de bandeja uma investigação pronta sobre sonegação fiscal continuada, lavagem de capitais e evasão de divisas envolvendo todo o meu império digital. A resposta das autoridades foi um golpe seco e fulminante. Sem qualquer aviso prévio, um mandado judicial expedido por uma vara federal determinou o bloqueio absoluto e total de todas as minhas contas bancárias, cartões corporativos, investimentos e bens em território nacional. Acordei em uma terça-feira comum com meu aplicativo bancário exibindo saldo indisponível e todas as minhas tentativas de transferência sumariamente recusadas. Eu estava formalmente sob investigação criminal por crimes gravíssimos contra a ordem tributária. Como se o terror financeiro não bastasse, uma segunda bomba estourou na mesma semana na internet. Todo o meu catálogo de fotos e vídeos privados da plataforma foi roubado e vazado em massa em dezenas de fóruns de pirataria abertos e grupos de mensagens. Em questão de dias, os meus assinantes pagantes descobriram que todo o meu conteúdo estava disponível gratuitamente na rede e cancelaram as assinaturas em massa. O fluxo milionário de receita em dólares que sustentava a minha vida luxuosa despencou para praticamente zero em menos de uma semana. Sem dinheiro em caixa para arcar com as despesas correntes, recebi uma ligação ríspida do sócio principal daquele escritório de advocacia caríssimo. Eles me informaram friamente que, devido ao bloqueio das minhas contas e à falta de pagamento das faturas de honorários vencidas, estavam renunciando formalmente à representação do meu caso. Fiquei completamente desamparada no meio do processo de anulação do testamento, sem um advogado para assinar minhas petições e com o prazo legal correndo contra mim para pagar custas de sucumbência estratosféricas. O ápice da minha humilhação pública aconteceu na última sexta-feira, dentro do meu próprio condomínio fechado de luxo. A empresa de locação e financiamento do meu esportivo importado Rosa Choque obteve uma ordem judicial de busca e apreensão por falta de pagamento das parcelas vencidas. Um caminhão de reboque enorme entrou pelo portão principal do condomínio em plena luz do dia, enquanto vizinhos ricos e funcionários saíam nas varandas para filmar e cochichar. Fiquei parada na janela do meu apartamento assistindo ao meu carro esportivo ser içado e amarrado na prancha do reboque com correntes barulhentas. Vi as pessoas que antes me bajulavam nos elevadores rindo e apontando para o veículo sendo levado como sucata apreendida. Senti um nó na garganta que me sufocava, uma sensação de impotência e vergonha que nunca havia experimentado antes. Todo o glamour que eu usava como escudo para humilhar os outros estava sendo rebocado para longe diante dos meus olhos. Agora estou trancada no meu apartamento sem saber como vou pagar o condomínio do próximo mês. O processo do testamento foi extinto com julgamento de mérito contra mim, a herança da vovó Michele ficou integralmente com Iker e Zoe. E eu fui condenada a pagar honorários advocatícios para os advogados deles. Além disso, as multas e autuações da Receita Federal continuam se multiplicando em um processo fiscal monstruoso que não para de crescer. O chão do meu mundo simplesmente desapareceu. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: você literalmente entregou provas da sua própria sonegação fiscal em um processo público só para tentar humilhar seus parentes no tribunal? A sua prima nem precisou trabalhar muito.
você cavou a própria cova por pura vaidade idiota. Resposta da OP. Aquele sistema tributário corrupto é feito unicamente para roubar pessoas talentosas e empreendedoras que geram riqueza real. A Zoe foi uma covarde asquerosa ao usar brechas da lei para me destruir pelas costas. Movida pelo mais puro recalque de ver que meu faturamento era 1000 vezes maior que o dela. Usuário Anônimo 2 diz, e lá se vai o esportivo rosa-choque rebocado na frente dos vizinhos ricos. O que aconteceu com a milionária intocável que jogava dinheiro na cara dos tios? Agora vai ter que aprender a andar de ônibus com a ralé que desprezava. Resposta da OP. Aquele carro era apenas um bem material fútil que eu posso alugar de novo assim que desbloquear meu capital na justiça. Isso é apenas um revés temporário causado por burocracia estatal, e logo estarei de volta ao topo rindo da cara de todos vocês. Atualização 4. Já se passaram 6 meses desde a última atualização. A minha antiga realidade de luxo, viagens e ostentação foi completamente apagada, restando apenas escombros e uma dívida que nunca serei capaz de pagar nesta vida. As execuções fiscais da Receita Federal avançaram com um rigor implacável, liquidando qualquer reserva residual e aplicando multas punitivas milionárias que sujaram meu nome para sempre. Meu CPF está totalmente bloqueado, impedindo que eu abra uma conta bancária básica ou assine qualquer contrato formal. Fui sumariamente despejada do meu apartamento de alto padrão por inadimplência crônica e precisei vender minhas bolsas de grife restantes por uma fração do preço original, para não parar na rua. Hoje moro em uma kitnet minúscula, úmida e escura na periferia da cidade, onde as paredes descascadas exalam um cheiro constante de mofo. A minha rotina consiste em contar moedas contadas para comprar pão amanhecido e macarrão instantâneo, vivendo sob o pânico diário e paralisante de receber uma ordem de prisão preventiva por crimes contra a ordem tributária. Na semana passada, após 3 dias sem ter quase nada para comer e vendo as ameaças de despejo da kitnet baterem na minha porta, cheguei ao fundo absoluto do poço do desespero humano. Engoli o que restava do meu orgulho desfeito e tomei uma decisão impensável: procurar ajuda da única pessoa da família que ainda tinha estabilidade garantida. Peguei 2 ônibus lotados até o hospital público superlotado onde o meu primo Iker trabalha como cirurgião plantonista. O mesmo hospital sucateado que eu costumava chamar de antro de fracassados em minhas redes sociais. Passei 4 horas humilhantes sentada nas cadeiras plásticas e quebradas da recepção de emergência, misturada àquela multidão de pessoas doentes e pobres que passei a vida inteira desprezando com nojo. Cada minuto que passava naquele ambiente sufocante parecia uma tortura psicológica, me lembrando exatamente de onde eu vim e para onde o meu egoísmo havia me arrastado. Eu não tinha mais joias, não tinha maquiagem cara e vestia um moletom desbotado que mal me protegia do vento frio da manhã. Quando a porta do corredor interno finalmente se abriu, vi o Iker saindo com um uniforme cirúrgico verde, com olheiras profundas e uma expressão de cansaço extremo após horas operando emergências. Ele caminhava em direção à saída quando me levantei em um impulso desesperado e atravessei o saguão lotado, interceptando o caminho dele. Chamei o nome dele com a voz embargada, e ele parou abruptamente, me olhando de cima a baixo com um semblante de total incredulidade diante do meu estado deplorável. Antes que ele pudesse dizer uma única palavra, quebrei totalmente a minha dignidade na frente de dezenas de pacientes e enfermeiros que assistiam à cena. Caí de joelhos no chão imundo daquele hospital público, debulhada em lágrimas e soluçando de forma descontrolada, implorando para que ele me salvasse da miséria e da cadeia. Pedi pelo amor de Deus qualquer valor emprestado, qualquer ajuda para que eu pudesse pagar o aluguel da kitnet e comer, dizendo que eu não tinha mais ninguém no mundo para me socorrer. O Iker não deu um único passo para trás e nem esboçou nenhum sinal de raiva ou agressividade. A reação dele foi muito pior do que qualquer grito. Foi uma frieza cortante, um olhar vazio carregado de um desprezo tão profundo e absoluto que congelou minha alma. Ele me olhou de joelhos aos seus pés como se estivesse diante de um objeto descartável e repugnante. Nenhuma faísca de empatia familiar ou compaixão humana cruzou o rosto dele naquele corredor. Com uma voz extremamente baixa, calma e firme, que parecia uma lâmina afiada cortando o ar, o Iker começou a falar. Ele me lembrou, palavra por palavra, do terror que causei nos últimos batimentos cardíacos da nossa avó de 104 anos ao enfiar pornografia na cara de uma moribunda. Lembrou do espetáculo dantesco no cemitério, quando contratei seguranças para jogar notas de dinheiro no peito do pai dele, que estava em prantos enterrando a própria mãe. Ele me fez reviver cada gota da maldade e da soberba que espalhei achando que era intocável.
Ele deu um passo à frente, inclinou-se ligeiramente sobre mim e disparou a frase que ficará gravada na minha mente até o dia da minha morte. Você sempre achou que dinheiro comprava dignidade, Carmen. Agora descubra quanto vale a sua. Em seguida, ele se virou de costas com uma indiferença aterradora, entrou no consultório médico e bateu a porta de madeira pesada bem na minha cara, me deixando estatelada e desfeita sobre o chão frio. 2 seguranças do hospital, 2 homens simples que ganhavam salários mínimos que eu tantas vezes ridicularizei no passado, se aproximaram de mim com caras de poucos amigos. Eles me pegaram pelos braços sem nenhuma delicadeza, me ergueram do chão e me arrastaram para fora do prédio sob os olhares atentos de toda a sala de espera. Fui colocada para fora daquele hospital como um animal incômodo que precisava ser expulso do recinto para não perturbar os doentes. Sentei-me no meio-fio sujo e quebrado da calçada do hospital público, com os carros velhos passando e espirrando poeira no meu rosto, e chorei como nunca havia chorado antes. O peso avassalador de todas as minhas escolhas, de cada humilhação que causei e de cada palavra cruel que disparei contra minha família desabou sobre a minha cabeça de uma só vez. Aquele dinheiro fácil nunca me deu valor algum. Ele serviu apenas para inflar uma casca oca e apodrecida que desmoronou no primeiro golpe da vida real. Percebi, da maneira mais brutal e dolorosa possível, que não existe volta para o abismo que cavei para mim mesma. Destruí o amor da minha família, profanei o leito de morte da minha avó, humilhei os únicos que poderiam me estender a mão e agora não passo de um fantasma esquecido, solitário e miserável. A soberba me deu uma coroa de mentiras e cobrou o preço mais alto que existe. A perda total da minha humanidade e a condenação perpétua à sarjeta da minha própria mediocridade.